Alô, galera do canal de filosofia do professor Benê França. No vídeo de hoje nós faremos a relação entre ética e economia política, tomando como parâmetro a obra Ética de Adolfo Sanches Vasques. Meus queridos, minhas queridas, conforme nós já conversamos em outros vídeos, a grande novidade deste pensador contemporâneo, Adolfo Sanches Vasques, é justamente estabelecer essa relação entre a ética científica e a economia política, fundamentando-se em autores alemães como Karl Marx e Friedrich Engels, autores renomados, internacionalmente conhecidos pela crítica ao capitalismo e pela produção de obras tais como O Capital, manuscritos econômicos e filosóficos, Ideologia Alemã, entre outras importantíssimas obras. Estes autores alemães fornecem subsídios para a reflexão do livro Ética de Adolfo Sanches Vasques no tocante à relação entre ética e economia política. Segundo Vasques, nós podemos mencionar que a economia política ela influencia determinantemente o pensamento de uma sociedade e, por conseguinte, afeta nas relações sociais interpessoais, o que aplica-se também no plano da moralidade. Nesse sentido, quando a pessoa vende a única coisa que tem, que é a força de trabalho, a fim de obter uma remuneração, a qual garantirá a sua subsistência alimentar e a garantia da manutenção econômica de seus entes familiares, a força de trabalho passa a ser concebida como uma mercadoria. Quem contrata a força de trabalho só tem um único objetivo, que é aumentar a produtividade e, por conseguinte, incrementar os seus ganhos na obtenção de novos lucros. Portanto, já temos um fator de desigualdade entre aquelas pessoas que vendem apenas aquilo que possuem, que é a mão de obra, a força de trabalho, e do outro lado, aquelas pessoas detentoras do capital, o dinheiro gerador do financiamento, especulador, o dinheiro que gerará o aumento da produtividade. Essas pessoas, portanto, estão numa escala hierárquica social, num nível de maior importância econômica e financeira, estabelecendo dessa forma um fosso entre contratadas e contratantes. Um segundo elemento extremamente importante que Vasques faz questão de sublinhar é que a atividade do trabalhador, a divisão social do trabalho, as formas de propriedade dos meios de produção e a distribuição social dos produtos do trabalho humano indicam problemas morais. Por exemplo, diante de um edital de concurso público em que a atividade, a função, o cargo determina o domínio de certas competências e habilidades, e essas competências e habilidades estão diretamente relacionadas ao grau de escolaridade e a remuneração que esse indivíduo obterá com o exercício profissional. Dentro dessa lógica contida em um edital de concurso público, já fica então visivelmente nítido que a maior remuneração sempre será aplicada, sempre será endereçada
para as pessoas com maior grau de escolarização. E aí nós temos um outro gravíssimo problema social, pois a educação no Brasil, ela não é acessível a todas as pessoas, sobretudo em todas as etapas formativas. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, obriga o Estado brasileiro a ofertar a educação básica, o que condiciona a frequência ao ensino fundamental e ao ensino médio. No entanto, o acesso ao ensino superior são gratuidades ofertadas pelo Estado sem o caráter de obrigatoriedade. E dentro dessa perspectiva, nem todas as pessoas que concluem a educação básica teriam plenas condições de frequentar o ensino superior, o que é uma pena. E muitas pessoas, inclusive, conseguem o ingresso, mas manter-se ao longo de uma graduação, de uma licenciatura, de um bacharelado, de uma graduação tecnológica, implica na renúncia de outros compromissos, entre estes, por exemplo, a questão do trabalho, a questão da família, a questão da vida social. Ora, como a escolarização é o fator que determina a remuneração, dentro dessa perspectiva, teríamos mais um indicador de um problema moral. Além do mais, é importante frisarmos que nem todas as pessoas têm acesso às formas de propriedade e nem acesso aos produtos desenvolvidos em decorrência do trabalho humano. Quantos trabalhadores, quantas trabalhadoras no Brasil que dedicam cargas horárias semanais bastante acentuadas, mas que ao longo de uma vida não conseguem ter acesso ao bem que produz na esfera do trabalho. E isto, segundo Adolfo Sanches Vasquez, não deve ser negligenciado no estudo da ética como ciência, que analisará o comportamento moral humano. Ora, já que nós temos de um lado uma classe social provedora, detentora dos meios produtivos e do capital, do outro lado nós teremos uma classe social desfavorecida, a qual terá como ferramenta vendável, comercializável, apenas a sua força de trabalho. Como exemplo, podemos citar os estudos desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas sob o título Fatores Econômicos e Incidência de Divórcios, que leva em conta dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, além de informações estatísticas do Registro Civil, em que relacionam duas variáveis, desemprego e divórcio. E as consequências são trágicas, na medida em que aumenta a quantidade de pessoas desempregadas, também se aumenta a quantidade de pessoas divorciadas. Este é um exemplo bastante simples que nós podemos encontrar, por exemplo, em diversos portais. Estou citando aqui o portal Associação dos Notários e Registradores do Brasil, de que como a questão econômica pode impactar a vida doméstica, inclusive o núcleo da família, o que afeta, por conseguinte, a dimensão moral. Eu agradeço a sua atenção, convido você a compartilhar nossos vídeos e muito lhe agradeço por sua conexão e por sua colaboração. E que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser. Abraços.